Boa noite, bora conversar. Hoje com um sabor especial, um sabor de família. É a primeira vez nessa caminhada desses 3 anos que faço o Bora Conversar que eu estou recebendo um parente de fato, um Baeta, que é o meu querido Rafael Baeta. E eu estava pensando aqui, primo, lembrei aqui das nossas tardes. Eu sempre morei em Caxias, passei a minha infância em Caxias, e eu lembro de ir para sua casa. Me disse se eu estou errado aí no trajeto. Lobo Júnior, Vicente de Carvalho, é isso ou falei besteira? Você me corrige aí se eu falei alguma besteira, porque eu não lembro. Eu ia muito para sua casa e sempre ficava eu, você e a Raquel. E você sabe que a gente nunca brigou? Eu estava aqui lembrando disso, que assim, eu não sou nenhum docinho até hoje, né? Tenho uma fama de brigão, que acho que nem é verdade, porque eu sou da paz total, mas eu estava lembrando disso. Algo engraçado aí pra gente conversar. Não hoje, porque o tema é outro, mas eu quero contextualizar esse nosso encontro aqui. Rafael é um doce, ele é um querido, sempre foi. Sempre foi, é bom estar perto, é bom manter perto pelo amigo, pelo homem que ele é, pelo homem que ele se tornou. Eu admiro muito. Eu sempre falei isso para ele, que eu gosto muito desse jeito sereno de olhar a vida, desse jeito tranquilo de viver. Preciso citar também a Daniela, o Daniel e o Davi, cada um com seu tempo. E eu posso dizer que esses são os meus primos, que eu ia para casa brincar. Eu tô vendo que tem uma prima aqui também que eu amo, que é a Beth. E hoje hoje é o encontro de Baeta aqui, hein? Hoje é o encontro de Baeta. Um beijo, viu, Beth? Beth é minha amiga, minha prima, minha amiga, minha confidente. A gente tá junto. E falar também desses primos que eu sempre convivi e, de novo, nunca brigamos. Tá certo? A nossa família é imensa, porém desunida, né? Como não foge a nenhuma aí, todo mundo que está aqui sabe, deve ter seus problemas de família. Mas isso aqui não é o caso de família. Bom, o meu convidado de hoje, ele trabalha há mais de 16 anos no setor como produtor cultural. Ele é pesquisador em produção cultural, ciências sociais e informática. Atualmente, ele está trabalhando como produtor executivo na Orquestra Petrobras Sinfônica. Falei devagar para não gaguejar, tá certo? E tem um jeito todo especial que ele tem de se apresentar sempre que ele dá uma entrevista. Que ele faz questão de dizer que eu já percebi isso. Que ele é casado com a Janaína, é pai da Júlia e da Joana. Bora conversar nessa próxima hora com o produtor cultural Rafael Baeta. Deixa eu colocar ele aqui para dividir tela comigo. Primo, o que é isso? Opa! Boa noite, tudo bom, primo? Eu não sei o que acontece. Eu fiz uma apresentação, me preparei ali, deixei a emoção falar, e aí eu não sei o que aconteceu com a internet. Opa, eu fiquei emocionado também, acompanhei desde o início, né? Obrigado por essa apresentação, aqui as pessoas entrando ainda. Hoje, né, é a dominação dos baetas, né? Então, falando aqui, Fábio Baeta, falando com Rafael Baeta, a Beth, nossa prima maravilhosa também, tá aí assistindo a gente. Que bom te ver, primo, que bom. O fato que o Fábio falou antes aí no início da live, né? Foi esse dado histórico que a gente nunca brigou, né? E isso é verdade. Histórico é ótimo. Dado histórico é ótimo. Dado histórico dele, a gente nunca brigou. Realmente encontrar o Fábio era sempre motivo de grande felicidade, né? Que, como ele falou, a família era muito grande, né? É muito grande, muito desunida, como muitos casos particulares aqui na vida, né? De todo mundo.
mas sempre tem aquelas pessoas que a gente ama encontrar, né? Eu sempre falo isso, que a minha família materna, né? Fábio, da minha família materna, é muito grande, né? Com pessoas mais desunidas. E minha família paterna, ela é menor, né? Ela é bem menorzinha, mas todo mundo junto, todo mundo passa Natal junto, passa Ano Novo junto. E tem esses grandes encontros sempre, né? Mas vamos falar do que interessa, né? Falar de Fábio e de Rafael Baeta, né? Como esse O, encontro, né? Rafael, Aconteceu vamos fazer na uma. vida. O que você lembra, se é que você lembra, dos nossos encontros? Eu descrevi certo? Lobo Júnior, Vicente Carvalho, foi isso mesmo? Perfeito, perfeito, né? Vinha lá pela Washington Luiz, né? Avenida Brasil, Lobo Júnior, Vicente de Carvalho, e lá, né? Hoje próximo ao Shopping Carioca. Não existiu shopping ainda ali em Vila da Penha, mas foi sempre ali naquela casa ali do lado da igreja Nossa Senhora do Carmo, né? Naquela casa onde a gente se encontrava. Sempre me vem a lembrança, realmente você falou todos os nomes, né, que estavam sempre presentes, né, da nossa geração, né, de primos ali, ou um pouquinho mais novos. Éramos você, eu, a minha irmã Raquel, e o trio de nossos primos, né, também, a Daniela, o Davi e o Daniel, né. Não falei exatamente na ordem cronológica, mas éramos, éramos nós ali, né. Vocês primos de primeiro grau e nós primos, eu acho que de terceiro grau, né? Uma coisa, eu acho que era isso, né? Que os nossos pais eram primos, mas enfim, né, independente do grau, né? Éramos primos mesmo, e tinha essa relação, né? Era sempre motivo de grande felicidade, grande alegria, era uma coisa frequente, né? Na nossa infância era muito frequente, vocês lá em Vila da Penha encontrando a gente, ou a gente em Caxias também, lá mais na casa da Daniela, do Daniel e do Davi, né? Então esses encontros eram sempre promovidos, né? Que nossos pais nasceram, né? Todos em Caxias também, cresceram juntos, e essa amizade passou pra gente, né? Ficamos alguns anos sem nos encontrar e depois a gente se encontrou, né? Novamente, e não nos largamos mais, né? Desde que a gente se encontrou, a gente não se largou mais. Você sabe que eu lembro, são duas casas, né? Atrás era a Marilda e na frente Elódia, né? Eu lembro de papos assim, eu e Elódia, que eu entrava na cozinha, eu lembro de papos que a gente ficava ali horas conversando, horas. Sua mãe sempre foi muito divertida, né? Então, assim, a gente ria. Eu consigo lembrar, eu não sei lembrar não consigo lembrar o assunto, mas eu lembro de gente conversando, dando risada, sabe? Era muito, muito, muito bom ter essas boas lembranças. Eu só tenho boas lembranças da Elódia, só boas lembranças. Mas ponto parágrafo na outra linha para atenção, porque senão vamos ficar falando de família, e não é a pauta aqui hoje, não. O que é? Não, não somente, né? Mas essa rasgação de seda, essa admiração mútua, eu acho que tem que ficar gravado, tem que ficar aqui nesse papo. Rafa, vem cá. Uma curiosidade. Você fez dança, você foi buscar dança, você foi buscar o teatro. Com quantos anos e por quê? Você já tinha algum interesse? Foi por causa da timidez? E se ali você já tinha alguma noção do seu trabalho depois, atual? Ali já estava nascendo alguma coisa. Desenvolve. Tá. Tá. Eu fiz uma outra conversa, né, recentemente, falando um pouco mais disso, né? Peraí, que essa luz aqui não tá me favorecendo muito. Mas tive um outro papo na semana passada, né? Falei um pouco aí com o IATEC, né? E contei um pouco dessa história, que não é algo que eu repita tanto, mas o meu interesse pelas artes, né, ele vem por influência de casa, né? Com certeza, não que na casa ninguém era artista, ninguém era produtor, nem nunca antes de ser produtor, nunca nem conheci nenhum produtor, talvez nenhum artista tão próximo assim. Foi uma casualidade, né? Eu comecei mesmo a praticar arte, né? Na igreja, né? Como eu falei, eu morava do lado da igreja, e naquela igreja eu comecei a praticar teatro, né? Foi
foi ali que eu comecei com esse interesse, né? Atuando mesmo. Tive também na adolescência grupo de dança também, que nós participávamos de umas competições. Nessa igreja também eu fui corista, né? Cantei no coro, né, num coro infantil, né, e daí foi que iniciou, né, esse meu interesse pelas artes. Eu sempre, né, como você falou na apresentação, né, eu me defino hoje como não como um profissional da informática, mas como um pesquisador em informática, que é das linhas que me interessam, né, integrar a produção cultural informática, ciências sociais informática, né, e a ferramenta com quem me conhece rotineiramente, né, no dia a dia, sabe que é a ferramenta que eu mais utilizo durante a vida, né, a informática também é o que abriu, né, possivelmente vários caminhos. Quando eu comecei a atuar, né, com um grupo de teatro amador, eu já estudava informática desde criança. Só uma pausa, porque a gente não está sozinho aqui. Sim. Então, você fica que tem muita gente que está aqui elogiando você e você fica à vontade para mandar beijo. Por exemplo, a Paty está dizendo aqui, Baetinha multifunções. O Rodrigo está dizendo talentoso. Então, fica à vontade. Quando você estiver falando, você viu aí chegar, manda beijo para tua galera, tá bom? Eu tava empolgado aqui, né, mas beijo aí pro Rodrigo, beijo pra Paty, beijo pra minha afilhada Giovana, que tá aqui assistindo. E muita gente aqui, Pedro Ivo, pega a dica, que é a página do Rodrigo, Tigrinho, foi meu treinador de jiu-jitsu, né? Infelizmente tô um pouquinho afastado. Super beijo aqui pro Bruno Santos, né? Super mega hiper da informática, que é o filmmaker lá da orquestra. Muito obrigado. A Bel Zaguri aqui também, um beijão. Produtora da orquestra também, que eu conheço há muitos anos. E voltando ao assunto, aí com a informática, né? Eu estudava desde criança, né? Estudei desde criança informática. Comecei aos 6, né? Estou com 36, então são 30 anos, né? Estudando informática. Talvez a coisa que eu mais me dediquei na vida mesmo a fazer, né? E como eu já estudava informática, na época eu fazia já técnico em informática, eu estava próximo de me formar, que eu me formei com 16 anos, então eu tinha proximidade, né, com equipamentos. Aí eu comecei a operar som e luz, também para esse grupo de teatro amador. Uma coisa amadora, muito improvisada também, mas essa igreja onde eu frequentava tinha um som profissional, onde eu aprendi, né? Era uma pausa. Nesse teatro amador aí, você também atuava? Ou você ficava... Eu comecei atuando, né? Comecei atuando, mas com essa proximidade com equipamento, né? Em geral, eu comecei a operar som, porque tinha demanda, né? Para operar som e luz. E aí foi minha introdução no universo do backstage, né? Eu já não, depois de um tempo, já não atuava mais, eu estava bem concentrado não tanto na produção antes, mas na realização como um todo, né? E da produção foi um pulo, né? Comecei operando som e Mas você gostava de atuar? Gostava, era divertido, mas não me doía não atuar. Eu tinha uma realização também estando nos bastidores, operando equipamento e depois organizando tudo. A Paty, que está aí comigo, trabalhou em teatro profissional já, né, que foi grande parceira de trabalho, né, foi nossa camareira, contra-regra, diretora de palco, fazia tudo, quando eu trabalho, estou envolvido no trabalho, principalmente no teatro, que é um trabalho de produção muito mais artesanal, muito mais cheio de detalhes, eu me envolvo em figurino, me envolvo em cenário, quando estou, mesmo como produtor executivo, estou ligado à criação também dessa forma. Então, a realização no palco, né, como ator amador, era, claro, única, mas eu também me realizava, também gostava de estar nos bastidores, de estar trabalhando nas outras funções. Então, você estava fazendo esse trabalho aí, dedicado, debruçado da informática, e quando é que você foi buscar essa faculdade, não é? Que aí você já estava com quantos anos?
aí eu tô com 19, né, para 19 para 20 anos. E quando é que deu esse start? Por quê? Vamos lá falar disso. As coisas na minha vida, né, eu faço avaliações, né, periódicas sobre isso, quando eu falo sobre isso, as coisas acontecem meio que despretensiosamente. São escolhas ou situações que acabam dando muito certo, né? Como eu comecei a estudar informática, não foi uma iniciativa dos meus pais, não foi uma iniciativa minha. Na escola que eu estudava, tive a oportunidade de ter acesso lá aos 386 da vida, 486. Para quem não sabe o que eu estou falando, são as famosas terminais, né, telas pretas com letra branca, e eu gostei e acabei me desenvolvendo. A produção cultural, né, a escolha da faculdade, ela foi claro que foi consciente, mas ela aconteceu. O meu primeiro vestibular com 16 anos, né, depois do ensino médio, eu fiz vestibulares para nem lembro o que, Fábio, de verdade eu nem lembro, acho que era algo em torno de talvez fisioterapia, não lembro, né, que era uma coisa que eu gostava também, e acabei não era uma prioridade na minha vida passar no vestibular naquele momento. Eu acabei ficando doente também, próximo das provas, não fiz todas e tudo mais. Minha família passava por uma crise financeira bem pesada, né? Meu pai tinha sido desempregado, acho que no meu segundo ano, no final do ensino médio, aí fomos levando até o terceiro ano, e acabou o terceiro ano, eu tinha que trabalhar, né? Fui trabalhar com 16 para 17 anos, já tinha carteira assinada, e fui trabalhar com empregos de base mesmo, loteria, lojas americanas, telemarketing, e por influência de um grande amigo que não deve estar nos assistindo, né, Thiago Ortiz, que terminou o ensino médio depois de mim, ele me influenciou de novo a estudar e a prestar vestibular de novo. E aí, quando fui pesquisar sobre as oportunidades, eu lembro que eu tinha uma intenção, acho que, de fazer a própria oficial do bombeiro, não sei porquê, nunca fui ligado a militarismo, nunca gostei, mas não lembro porquê tinha essa possibilidade. Quando eu estava vendo, eu voltei, eu já conheci o curso de produção cultural do IFRJ, onde eu estudei, mas na época era Cefet Química, né? É muito pertinho aí, inclusive a sede do Rio, né? A sede de São Cristóvão, né? É muito pertinho da tua casa, né? O campus. Ali no. Quando você está indo para o Maracanã ali? Isso. É do o IFRJ, bem na sua rua mesmo, né? Aí foi. Sabe o que você está falando? Isso. Lá no início, lá com a Rádio Oeste, né? Ali é a unidade Rio, né? Que a gente chama do IFRJ, que é a antiga Cefet Química. Eu estudei na unidade de Nilópolis, né? Na Baixada Fluminense, né? Na Baixada aqui no Rio de Janeiro. E eu já sabia do curso, e quando eu fui pesquisar, né, ver a grade, me encantei pela grade. Tinha, além das disciplinas específicas, tinha uma carga grande de ciências sociais também, linguagens artísticas, e todo um universo que me encantou. E eu passei no vestibular, né, como eu falei, não conhecia nenhum produtor, não conhecia nenhum artista profissional que vivesse disso. Conhecia algumas pessoas já que eram profissionalizados, tinham DRT e tudo mais, como bailarinos ou músicos e atores. Uma pausa aqui que entrou Raquel Cristina Baeta, né? Mais uma Baeta aqui, minha irmã Raquel Baeta. Beijo, Raquel, beijo, muitas saudades, viu? A gente está combinando, não é de hoje, de se encontrar para botar o papo em dia. Vamos ver se após esse encontro aqui, ao vivo a gente já se encontrou, mas falta você nesse encontro. Então, a gente consegue armar para a gente dar as nossas boas risadas. Eu também lembro que eu dava ótimas risadas com a Raquel. E aí, voltando, não conhecia, né, ninguém que vivesse profissionalmente de arte ou de produção cultural especificamente, e foi realmente pela via acadêmica, né, onde eu me realizei e onde eu me profissionalizei. Né? Não é esse o único caminho, né, para se profissionalizar em produção cultural, mas esse caminho
por via acadêmica. Não é novo, não é recente. Beijo aqui para Marília Tapajós também, que entrou aqui, também produtora, estudou também a universidade, se profissionalizou pela via acadêmica lá na UF, né, em outra universidade. Mas isso não é novidade, né? Os cursos de produção cultural existem pelo Brasil, né, desde a década de 90, né, começando pela Universidade Federal da Bahia, né, e depois aqui na UF, na Universidade Federal Fluminense, e hoje existem cursos em muitas cidades, né, muitos estados no Brasil, né. Era um dos temas preferidos acadêmicos na minha época de faculdade, era esse mapeamento dos cursos de produção cultural pelo Brasil. Mas em paralelo, quando você começou a fazer isso, você trabalhava com o quê? Eu entrei na faculdade no mesmo dia, praticamente no mesmo dia que eu passei no vestibular, eu comecei a trabalhar no telemarketing. Né? Comecei a trabalhar com telemarketing. Quando você foi fazer o estágio? Você fez estágio em que lugar? No Teatro Tablado, através da produtora Sarau Agência, né? Eu fiz um projeto. Pode falar. Não, você falou Ih, ó, tô até gaguejando. Tablado, a gente fica, que vem assim, memórias, né? Porque quem acompanha, por exemplo, teatro, televisão, sabe a riqueza que é esse lugar. Então, você começou por um lugar, né, que, vamos lá, dispensa aqui até apresentações, né? Dispensa apresentações. Né? E aí, me diz o seguinte, aí já entrou a Sarau na sua vida? Isso, a Sarau entrou na minha vida foi o primeiro estágio, né? Foi onde eu comecei a estagiar e me profissionalizei lá também, porque eu fui aluno, né? Sou aluno, né? Eu digo que os meus professores serão sempre, né? Meus professores, né? Meus mestres. Eu sou aluno de Ana Luísa Lima, que foi sócia da Sarau durante muito tempo, né? Então, ela foi minha professora. E por conta, né, sempre na minha história, sempre a informática vai estar sempre junto, né, em toda a minha trajetória profissional. Pela minha proximidade com informática, eu fui trabalhar na Sarau, nesse projeto que era no Teatro Tablado, eu passava meus dias no Teatro Tablado, cuidando do acervo digital da Maria Clara Machado. Era um projeto de acervo, de restauração de alguns objetos, né, de alguns documentos, e a digitalização para um acervo digital. Né? Então, foi nisso, né, que começou. Mas antes até do estágio, por isso que eu digo que é sempre importante falar da via acadêmica, eu já tinha saído do meu emprego no terceiro período, segundo, para realizar uma bolsa de iniciação científica, né, uma bolsa PIBIC, né, para quem é acadêmico vai saber o que eu estou falando, né, que é uma bolsa de iniciação científica também com um tema ligado à informática, né, à internet, né, que era né, a representação das instituições culturais brasileiras na internet. Né? A gente ainda vai falar, eu acho que a Agência Sarau ela tem um capítulo à parte dentro dessa sua trajetória, não há dúvida, então nós vamos falar sobre isso. Sim. Mas antes, voltar um bocadinho, porque para quem tem interesse, para quem sempre teve vontade, não é muito, se eu estiver falando bobagem aqui, você me corrige, mas assim, como é que funciona? Eu quero ser um produtor cultural, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Né? Eu queria que você fizesse para a gente esse beabá, assim, Rafael, e também falasse dessas possibilidades, que são inúmeras, porque assim, a gente quando chega vai assistir uma peça, você vai assistir um show, né? Você chega, você vai ver lá o seu artista, ou porque você leu a sinopse, né? O roteiro lá da peça, enfim, está tudo pronto. Né? Mas o que está ali atrás, até chegar aquele momento ali, é um trabalho danado. Então, assim, e nem sempre isso tem um destaque devido. Então, eu queria que você falasse exatamente sobre isso. Esse seu período, como é que faz para entrar, como é que faz para... O Bruno está dizendo aqui, tem que ser esperto. Explica para a gente, Rafael. Tá. Em primeiro lugar, os caminhos para profissionalização, né, para quem quer trabalhar com produção cultural,
Eles, como muitas áreas, né? Aqui principalmente aqui no Rio, né? Você tem essa via acadêmica muito forte. Hoje uma carreira, como eu disse, não é novidade, né? O jovem, se ele tem interesse se ele sabe primeiramente o que é profissão, porque é uma profissão que não é que seja invisível, mas é uma profissão que provavelmente uma criança que que não sabe o que é produção cultural, não tem pais inseridos no campo, principalmente das artes, ou dos projetos sociais, dos projetos esportivos, dos eventos, ele nem vai saber que essa profissão existe. Então, uma criança não vai crescer querendo ser produtor cultural. Então, a menos, como eu falei, esses casos específicos de pessoas que têm é, que conhece desde criança. Mas para aquela pessoa que quer se profissionalizar, são muitos os caminhos, né? O meu caminho foi pela via acadêmica, né? Tive uma experiência amadora, né? Com teatro, com música, com dança, mas isso não foi o que me levou, não levou à minha profissionalização. Mas hoje, além da via acadêmica, existem cursos, né? Como na semana passada eu estava falando aqui com o IATEC, que é não só o IATEC, mas o IATEC em especial é um instituto que oferece formação, né, livre, né, não acadêmica, para profissionais, né, para pessoas que desejam conhecer e se profissionalizar, né, que levam até a possibilidade de você tirar o seu DRT, né, que é pelo sindicato, o SATED, né, que é o nosso sindicato. Existem também outras vias que são menos específicas, né? Você pode vir a conhecer e vir a trabalhar, por exemplo, existe um caminho que acontece muito, né, em eventos principalmente, que são homens e mulheres, né, jovens, que começam a trabalhar com receptivo, né, que fazem o receptivo quando você vai a um teatro, quando você vai a um evento. Geralmente eles têm um uniforme, estão identificados com crachá. Muitas pessoas começam a produzir assim, começam a ter contato e acham a área muito interessante e vão estudar suas coisas específicas. Não existe um produtor igual ao outro, todo mundo vai trazer suas aptidões pregressas, né, para a sua função, como o meu caso é informática. Né, mas pode ser o caso de outras pessoas que trazem outras influências, finanças, próprios artistas, né? Tem muitos artistas que são profissionais, até os artistas amadores que se tornam produtores, fazem o caminho inverso, né? Com os grandes produtores e a maior parte dos produtores mais experientes, os melhores produtores que eu conheço, não fizeram faculdade de produção cultural, não tem cursos de formação, foram formados realmente como uma profissão de prática, né? De tanto praticar, que a produção cultural é uma profissão coletiva e é uma profissão de prática, né? Você sempre está aprendendo, sempre está se desenvolvendo com a prática. A faculdade não vai formar um produtor, como tem o título vai ser, né, bacharel ou tecnólogo em produção cultural, mas como a pessoa que faz direito, um bacharel em direito, não é um advogado, um bacharel em produção não é um produção cultural, não é um produtor cultural, né? Como um bacharel em jornalismo, né? Que é um bacharel em comunicação com especialização em jornalismo, não vai ser um jornalista, né? Essas profissões são profissões de prática, né? Então, a prática, não estou desmerecendo a faculdade, muito pelo contrário, né? A universidade foi um dos maiores momentos de realização pessoal e profissional, onde eu me profissionalizei, e me deu base, me deu subsídios para conhecer um pouco daquilo que eu trabalho, a saber desfrutar, primeiramente, de uma atividade artística, né, pode falar. Você está em casa? Tô em casa, tô em casa. Tá, tem uma gritaria aqui no fundo, né? Adorei, pode continuar. Tem a gritaria aqui no fundo, né? Tem, como o Fábio falou, né? Aqui eu sou orgulhosamente, né? Marido da Janaína, né? E pai da Júlia, de 7 anos, e da Joana, de 3 anos, né? Recém-completados, né? Então,
continuando, os caminhos para profissionalização são muitos, né? Como qualquer profissão, elas realmente acontece, né? Vamos fazer um parênteses. Como é que foi esse período horroroso que nós passamos recentemente para o pessoal dessa área, incluindo você? Nesse momento que foi, novamente, não querendo adentrar muito nesse lugar, nós precisamos falar onde acabaram com tudo, não é? Ou pelo menos tentaram acabar com tudo. Está acontecendo uma retomada. Então, eu queria que você fizesse aí esse antes, durante e atualmente agora. Atualmente. O acontecimento, né, advento da pandemia, né, o advento da pandemia, né, esse acontecimento trágico aconteceu no auge do nosso ano, né? Tinha passado o carnaval, já a pandemia já estava acontecendo, mas o ano já estava todo vapor, né? Eu, como a maioria dos profissionais da área, né, de produção cultural, da economia criativa como modo geral, estávamos em campo. Estava aqui eu e Paty, né? Paty Ripoll aqui, estávamos dentro do CCBB Rio de Janeiro, aqui. Estávamos lá quando veio essa notícia, né, de que nós fecharíamos. Nós fizemos o espetáculo no dia, né, fizemos uma reunião ali no palco. Gente, vamos parar, né? Vamos precisar parar por uns 15 dias, né, para ver o que acontece. E lá ficou cenário montado, camarim montado, tudo lá, tudo. Vamos voltar daqui a 15 dias. Ficou assim, Fábio, no caso do espetáculo que a gente estava trabalhando, eu e a Paty, ficou assim durante uns 9 meses, montado lá. Nós, um pouco, claro, uns 3 ou 4 meses depois, tiramos pertences pessoais dos camarins, e o cenário foi desmontado porque houve uma infestação de cupins no palco. Senão, provavelmente ficaria montado mais tempo. Mas ficou tudo fechado e teve uma infestação de cupins. Então, esse momento para os profissionais foi de muita apreensão, muito trabalho, tá, gente? É bom ressaltar aqui que muita gente ficou sem trabalho, mas o período mesmo do início da pandemia foi de muito trabalho, de reagendamento de projetos, de negociações com fornecedores, negociações com equipes, replanejamentos para voltar daqui a 15 dias, daqui a um mês. O primeiro mês de trabalho, o primeiro mês de pandemia foi um dos mais intensos na vida dos profissionais da área. Né? Foi realmente muito intenso, onde a gente realmente achava que ia voltar daqui a 2 semanas, daqui a uma semana, porque a gente viu que não seria possível, enfim, tudo teve que parar mesmo. Na época, a maior parte dos profissionais ficou sem trabalho mesmo durante meses. Eu, na época, vou citar de novo, estava na Sarau também, nesse período, e a Sarau manteve os profissionais do escritório, a maior parte desses profissionais, para realizar a prestação de contas e fazer o planejamento desses projetos, que ainda em 2020 a Sarau realizou projetos, né? Realizou os dois espetáculos que estavam a Hora da Estrela, que eu trabalhava, né? A Hora da Estrela, o Canto de Macabeia, e o Jacksons do Pandeiro, né? Eles foram realizados lives, né, deles, mas lives muito bem produzidas, não desmerecendo nenhum tipo de trabalho, mas houve um pensamento em transformar o espetáculo em um produto audiovisual, né, em um produto audiovisual para ser apreciado mesmo como obra única e de audiovisual, não era teatro gravado, era realmente um produto audiovisual com roteiro, com mudanças de intenção, mudanças de encenação para priorizar a câmera. Então, nós realizamos 2 grandes projetos nesse sentido, além de todo o planejamento para o ano seguinte da continuidade do trabalho de base, né, que quando a gente fala de produção cultural também existe em alto nível, né, em nível profissional, se pensa muito no glamour, que a gente, nas realizações, nas grandes realizações, e o trabalho da produção cultural, na verdade, o dia a dia da produção cultural, ele é muito pouco glamouroso, ele é muito pouco, pode falar.
Você acabou de me dar um gancho. Desculpa, eu estava aqui tentando te interromper, mas eu queria um gancho. Eu não queria só te interromper. E aí nós temos um querido em comum chamado Alfredo Del Penho, que eu sou apaixonado por ele, eu acho que todo mundo que está aqui sabe quem é. E aí, conversando com ele, eu falei assim, você sabe que eu sou primo do Rafael Baeta. Ele, cara, como é que eu não liguei isso? E aí ele fez um elogio, ele falou assim, cara, o Baeta ele salvou a gente muito. Então, assim, quando se fala de glamour, não é? E aí entra o produtor que salva ali, de repente, naquilo que está faltando, como é que vai dar aquele jeito. É mais ou menos isso, né, Rafa? O primeiro lugar, um beijo para o Alfredo Del Penho, que é querido mesmo, grande artista, né, músico e ator, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Oi? Eu quero trazer ele aqui. E tomara que ele venha, estarei aqui na plateia, né? Com quem eu tive a oportunidade de trabalhar muito do teatro, né? Na companhia dele, Barca dos Corações Partidos. E é exatamente isso, não tem esse glamour, né? Não existe todo esse status, né? No trabalho de base da produção. Um trabalho diário, um trabalho que acontece nos escritórios, nas salas de ensaio, nos lugares, no Saara, né? Nos centros comerciais, fazendo compras, planejando, fazendo. Tudo realmente um trabalho diário, um trabalho que não acontece só nos dias de realização. Eu com o Alfredo, com a Paty também, que está aqui, né, vivemos grandes momentos no teatro, mas vivemos também momentos muito trabalhosos. Pode falar, pode falar. Ela escreveu aqui uma coisa que eu acho que vale a gente compartilhar. Ela está dizendo o seguinte, ressaltarei também que em 2021, o momento mais difícil da minha vida. E se não fosse o carinho, a atenção e profissionalismo do Baeta e da nossa equipe, que me ajudou muito a passar por tudo que passei e sobrevivi. Então, tá aí o depoimento da parte. Que esse era um lado também que a gente estava falando da pandemia, que tem tudo a ver também com o que eu estava falando com esse trabalho diário, né, do cuidado, da atenção aos detalhes e do trabalho realmente até trivial e para muitos tedioso, né, de estar trabalhando todo dia. Na pandemia tinha esse ingrediente, a gente tinha realmente uma questão de saúde muito séria, né, a Paty que fez me lembrar, né, que foi o momento mais difícil da vida dela, é que realmente o esposo dela, ele não morreu, ele sobreviveu, mas ele ficou internado, está vivíssimo aí, maravilhoso, continuando sua vida, mas ele ficou entubado dias, ele realmente ficou muito mal. E nós tínhamos uma turnê onde nós passávamos 15 dias direto na cidade, né, para não ter que voltar, para evitar idas e vindas, ficávamos confinados no hotel, né, com pouca interação, íamos só para trabalhar. Então, conviver com a doença, conviver com substituições, conviver de equipe ou de elenco, ou de músicos, conviver com a doença era também exercitar um pouco dessa falta de glamour, né, desse jogo de quebra-cabeça, né, que a gente tinha, além das questões humanas que estavam envolvidas, né, porque é isso, a gente estava lá trabalhando, fazendo uma coisa, e a Paty tinha uma questão muito mais fundamental, muito mais séria, que era o companheiro dela que estava entre a vida e a morte, né, num hospital no Rio de Janeiro e nós em outra cidade. Então, isso resume muito, né, e fala muito sobre o que é, né, o trabalho da produção cultural, que está ligado à gestão de projetos e gerir projetos e gerir pessoas, né. Agora pausa. Deixa eu mandar um beijo. Pausa. Eu preciso, a hora está passando, eu preciso falar. Eu quero falar pela Sarau e falar agora do seu trabalho que você está atualmente. Então, senão não dá tempo. Então, um beijo, Paty, aí para você, para o seu esposo, saber que está tudo bem. Isso eu acho que é o melhor resultado e a melhor resposta. E a força que você teve do companheirismo, da amizade, do afeto nesse momento tão difícil. Então, um beijo para você. Voltando para a Sarau, Rafa, qual foi o primeiro espetáculo que você participou? O que mais te marcou? Eu quero que você também me conte algo inusitado que aconteceu nos bastidores. Que já deve ter acontecido junto tudo. Tá. Vai.
O primeiro espetáculo da Sarau que eu estava envolvido foi o Festival Vila Lobos, né, que é o festival de música, né, de 2007. 2009, perdão. Primeiro espetáculo. Antes, quando eu iniciei em 2008 na Sarau, estava dedicado aos projetos de acervo, né? Então, a primeira realização de espetáculo na Sarau foi em 2009, no Festival Vila Lobos, né, que é o festival de música, onde eu tive a oportunidade pela primeira vez de trabalhar com orquestra, né, que hoje é a minha ocupação principal. Então a Sarau realmente tem um capítulo especial que está nessa minha trajetória. Né. O mais marcante, espetáculo mais marcante que eu produzi foi, com certeza, o Suassuna, no Alto do Reino do Sol, com a Barca dos Corações Partidos, né, com o Alfredo. Eu sou fã, confesso, de Ariano Suassuna, né, leio, assisto, me dedico a rir também com as suas piadas. Então, fazer essa homenagem ao Ariano, e já tendo trabalhado também no acervo digital do Ariano. Então, quando eu entrei na Sarau também, era um dos projetos que eu cuidava, era o acervo digital das obras, né, da vida e obra do Ariano, com ele ainda vivo. Né, a Sarau fez o projeto de 80 anos, comemoração de 80 anos de vida do Ariano, e dos projetos derivados era o acervo artístico que eu cuidava. Então, o projeto mais marcante foi o Alto do Reino do Sol, era algo que eu assisti em delírio, né, assim como espectador, e depois via produzir, né, e rodar com a Paty também, estava sempre comigo nos projetos de teatro, por muitas cidades no Brasil. E a última apresentação foi algo também muito marcante, que foi lá no Teatro A Pedra do Reino. Para quem não conhece, é uma das principais obras, né, literárias do Ariano Suassuna, que virou, inclusive, série de TV também na Globo. Nós estávamos lá no Teatro A Pedra do Reino, que é o maior teatro que eu já trabalhei na minha vida, 3.200 pessoas, se eu não me engano, lotado em apresentação única desse espetáculo, foi incrível. E uma situação que você quer inusitada, é isso, da produção? E ali que aconteceu, ou engraçado, ou que você teve que dar um jeito, sei lá, algo deve ter tido vários, mas algo que mais te chamou, te marcou. Ah, falar uma, né? Acho que eu falei uma e até que falo outra aqui, também com a Paty lá vivendo, e com o Alfredo, né, vivendo a montagem do Macunaíma, uma rapsódia musical, né, que foi um outro espetáculo que nós fizemos também, que era uma gincana, né, era uma gincana. Todo dia era algo muito diferente, não sei se você chegou a assistir, mas era um espetáculo dirigido pela Bia Lessa, né, ele não praticamente, né, não tinha objetos muito fixos de cenário, objetos de cena muito concretos, eram baseados em material reciclado, material perecível. Então era uma gincana, né, era uma gincana aí que durou bons meses, aí, quase um ano entre ensaio e as apresentações. Inusitado, né? Não é todo dia que você faz um projeto assim, né? Não foi o mais desafiador da vida, mas foi um recente que dá para lembrar aqui. Muitos espetáculos. Vou ter que ir nessa. Foi um prazer te ouvir, amigo. Vai lá, Bruno. Vai lá, Obrigado por ter ficado. Bruno. Obrigado, tá, querido? A hora passou rápido aqui, viu? O nosso papo rendeu. Entendeu? Quantos espetáculos você fez lá na Sarau? Você participou? Na Sarau, direto e indiretamente, deve ter sido uns 30 espetáculos, né? Que minha trajetória na Sarau foi muito grande, né? De idas e vindas, né? Foi algumas vezes, né? E direto e indiretamente deve ter sido uns 30, uma média de 30 espetáculos mesmo. Eu estou falando da Sarau, mas nesse você falou em idas e vindas, em paralelo você fez outras coisas também dentro do setor cultural. Me fala uma delas. Teve uma que você contou, eu acho que eu estava junto com você. Você comentou comigo, você comentou com alguém que estava com a gente.
Foi com a prefeitura? Foi isso, não foi, Rafa? Logo depois da minha primeira passagem lá pela Sarau, ainda na primeira década dos anos 2000, eu fui trabalhar na Secretaria Municipal de Cultura, né, que eu considero considero, né, a empresa não, perdão, a oportunidade, né, de amadurecimento e onde eu realmente me tornei um profissional de produção cultural e provavelmente um dos lugares que mais marcou a minha vida, né? Aí trabalhava na Secretaria Municipal de Cultura, num núcleo de produção, atuando principalmente com realização de projetos ao ar livre ou a realização... Oi? Que endereço era onde que você trabalhava? O escritório era na Prefeitura do Rio, ali na Cidade Nova, né? No famigerado Piranhão, né? Que, para quem não sabe, é Piranhão porque ali era a antiga Vila Mimosa, né? Então, depois que foi construído o prédio da prefeitura, né, a Vila Mimosa foi lá para São Cristóvão, e ali até hoje é conhecido como Piranhão. O escritório era lá, a nossa base, mas era um trabalho onde realmente eu conhecia a cidade, né, onde nós realizávamos, tanto dentro dos equipamentos da secretaria, quanto principalmente nas ruas, né, em área livre, área pública, nós realizamos diversos espetáculos. Era coisa como o projeto de verão, quando eu entrei, tiveram 300 atividades em 3 meses, né? 100 atividades por mês. Além de realizar os projetos, nós apoiávamos os projetos de outros produtores, de outros criadores, de outros artistas. Então, foi onde eu conheci muita gente, onde eu conheci a cidade, né? Onde eu conheci a cidade e onde eu conheci os cariocas. Você ficou quanto tempo? 3 anos e meio. Eu até falo para as pessoas que são muito próximas a mim, sabe que eu sou recorrente falar que eu sou um caixeiro viajante, né? Que eu poucas vezes me fixei em alguns lugares, então minhas passagens são um tanto efêmeras. Eu sempre volto. Você Mas sai um tempo, daqui a pouco você volta para aquele lugar, tempo e assim, você... eu sempre volto, mas isso eu sempre falo para as pessoas, eu sempre volto, mas às vezes a passagem é curta, né? Pelas oportunidades que tem, pelas características do mercado de produção cultural. Eu vivi uma realidade onde existem poucos empregos com carteira assinada, formalidades, né? A nossa contratação é muito como pessoa jurídica. Não existe nenhum mal nisso, mas como qualquer atividade como pessoa jurídica, existe uma necessidade, né, de demanda, né, e de realização pessoal também, onde você sempre recebe convites e você opta pelos convites, claro. Claro, você não está comprometido com nada, né? Você não está comprometido com uma realização. Estando comprometido com a realização, eu sou 100% daquele projeto. Posso fazer coisas acessórias, mas o meu trabalho principal é com aquele projeto, né? E recebendo convite, sendo melhor para mim, não atrapalhando o trabalho de ninguém, né? A empresa onde eu estou, claro que eu opto por ir para outros lugares, né? Mas nunca querendo, eu sempre quero ficar. Ou às vezes o trabalho simplesmente acaba o trabalho, acaba a oportunidade e você procura outro. Como é que aconteceu a orquestra na sua vida? Agora você está aí trabalhando na Fundição Progresso. Olha, me explica aí como é que está esse trabalho, o que você faz lá, e depois, para terminar, eu tenho uma pergunta para fazer. Tá bom. Em primeiro lugar, aqui um beijo pro Brida, tá? Beijo, Brida. Assisto muito as lives do Brida aí também. Um grande técnico de som, sound designer e professor também, tá? Um cara que, então, trabalha em todas as frentes aí. Ele cria, ele opera e ele forma, né, os profissionais da área. Parabéns, tá, Brida, pelo trabalho. Estava falando de você ontem com o Eduardo Monteiro. Como a orquestra aconteceu na minha vida, né? Como eu falei, eu não era um completo desconhecedor, né? Um completo leigo no ambiente de orquestras, né? Desde o meu primeiro espetáculo produzido em 2009, que, enfim, não faz nem tanto tempo assim, mas faz algum tempo, eu trabalhei com um projeto de música que envolviam orquestras, envolviam não só orquestras, mas formações de câmara, né, quintetos, quartetos, e sempre fui e voltei, trabalhei já com muitos festivais também de música, de concerto,
Nunca tinha trabalhado em uma instituição cultural dedicada à música de concerto, mas já tinha trabalhado com projetos, né? E houve uma indicação, né? Como bom caixeiro viajante, eu tinha lá no final de 2021 tinha saído da Sarau mais uma vez, por final de ciclo, final de trabalho, acabou o projeto, acabou o dinheiro, acabou tudo, naquela coisa pandêmica ainda muito instável, né? Saí querendo ficar, é, mas fui trabalhar com outras coisas, no trabalho também com produção técnica de eventos, principalmente, fazendo pequenos projetos, né, menores. Fui convidado, né, fui indicado para trabalhar na orquestra para realizar uma turnê em 2022, no início de 2022, né, e entrei lá, né, comecei o trabalho em novembro de 21 e foi adiada. E aí eu ia trabalhar só nessa turnê, eram 2 meses e meio de trabalho, algo normal, trivial. E aí foi adiada, a turnê ia ser diluída durante o primeiro semestre inteiro, depois a orquestra tinha uma outra turnê, naquela instabilidade também foi dando muito certo, né? Hoje eu trabalho com pessoas incríveis, profissionais maravilhosos, pessoas incríveis, né? Com que eu trabalho na orquestra, Lisa Fernandes, Danusa Nobre, a Beatriz Torres, entre outros, né? Se falei mais da produção, Isabel Zaguri, Eduardo Cabanas, a equipe de produção, mas todas as pessoas incríveis, grandes profissionais, houve um interesse mútuo, né? Eu queria ficar, e estava bom, era bom também para a equipe da orquestra, para a minha permanência lá. Fizemos essas 2 turnês e no finalzinho da segunda turnê eles me convidaram para ficar de forma mais extensiva, me integrar à equipe, e tem sido um grande aprendizado, né, que o produtor, como eu falei aqui, né, nunca para de aprender, né, nunca para de trocar, né, isso é uma característica da função, né, da profissão. E está sendo muito bom, né, trabalhar com orquestra aqui tanto no Rio de Janeiro quanto nas viagens que a gente faz. Viaja ao Brasil, né? Sim, sim. Viaja ao Brasil. Agora, vem cá, como é que funciona o produtor executivo? Fala um pouquinho, não precisa falar tudo, mas fala um pouquinho pra gente. Falo muito, né? Desculpa estourar o tempo aí, mas acho que esse papo tá bom. Fala à vontade, mas é que é tanta coisa que você faz, um produtor executivo, faz um resuminho pra gente. É isso. Claro. Vou falar sinteticamente, tá, gente? Como todo trabalho, ele existe uma estrutura, né? Uma hierarquia simples, né? De organização de trabalho, né? Não é hierarquia de quem manda ou quem obedece, mas a organização de trabalho, geralmente nós temos, né, numa função de direção, né? De gerência, algum produtor mais experiente, ou um criador, artista, ou um gestor de projetos, e depois desse diretor existem gerentes intermediários, né, que pode ser chamado de gerente, ou coordenador, e abaixo desse coordenador, né, tem o produtor executivo. Nem todas as estruturas, né, têm todas essas funções, tá? E abaixo do produtor tem assistentes, estagiários e tudo mais. Hoje na orquestra nós temos a gerência de produção, né, a gerente de produção que a Lídia Fernandes, e abaixo dela temos os produtores executivos, né? Então, o nome vai mudar de caso para caso. Se a gente for esse nome também é polêmico, né? Por exemplo, no cinema, o produtor executivo é o chefe de todo mundo, é quem cuida da grana, é o dono do projeto, é quem né, vai me falar o nome aqui do produtor executivo da Marvel, né? Esqueci o nome agora, mas ele é o chefe, né? Ele que diz como o projeto vai acontecer, os projetos de cinema vão acontecer, mas na produção cultural, né, longe do cinema, eu lembrei agora, o Kevin Feige, né? Kevin Feige é o produtor executivo da Marvel, ele que dita como os projetos lá de cinema vão acontecer. Beijo aqui pro Daniel. Daniel, falamos de você, Daniel Baeta. Então... Citado no primo. Você foi citado, você, Daniela, Davi. Você foi citado aqui. Então, o produtor executivo pelo próprio nome, né? Aquele produtor que executa, né? Geralmente, planejamento, que ele auxilia o seu superior a planejar, né? A criar aquela estratégia para realizar os projetos, e é quem executa mesmo, quem faz o trabalho diário ali de contatos, replanejamentos, execução
de pagamentos, contratação de fornecedores, diálogo com o artístico para chegar a soluções que vão resolver a logística no tempo certo, oferecer para o profissional também que oferece, né, e resolve as questões práticas, muitas de compras, contratações, e atende às necessidades artísticas. E essa função, ela é também, como qualquer função, né? Fala assim, o que faz um jornalista, né? O que faz um jornalista sênior, né? Você vai ter uma definição, outro colega vai ter uma outra definição, porque ele faz no caso particular da empresa dele, né? Nem te conto. Então, o produtor executivo ele vai ter peculiaridades do próprio local. Hoje, na orquestra, a finalidade da orquestra é a realização artística, mas hoje eu me envolvo muito menos em questões artísticas do que nos tempos de teatro ou de dança, por exemplo. Né? O produtor executivo nessas linguagens, ele está mais ligado, mais próximo do artístico, do que na orquestra. O produtor executivo da orquestra, e repito, a finalidade é a realização artística, mas a tarefa do dia a dia, as tarefas do dia a dia, elas estão ligadas a questões mais logísticas e operacionais do que efetivamente da criação artística, né? Até pela linguagem, né? Que a gente chama esses tipos, né, de arte de linguagens artísticas, né? A linguagem artística de música de concerto era muito técnica, né, muito específica, né, e realmente onde a criação ela se dá em detalhes mais sutis, talvez mais invisíveis para esse público mais leigo, com o ouvido menos apurado. Não que seja uma distância, mas, por exemplo, a interpretação de um maestro para o outro, ela vai mudar completamente aquela peça, aquela sinfonia. Isso é prático, é visível para qualquer um. Se for um maestro em um exercício realmente de distopia, se Fábio e Rafael fossem maestros, nossa interpretação daquela peça seria completamente diferente. Isso é visível para qualquer um. Tá? São quantos músicos no total? Então, essa é uma característica fundamental. Cada peça, cada obra vai ter uma quantidade de músicos diferente. A orquestra, o corpo da Orquestra Petrobras Sinfônica tem em torno de 70 músicos associados. Mas nós não distante, né? Sábado passado nós tínhamos 150 no palco, né? Tínhamos... Você desenha aqui para o seu primo. Quando você diz assim, associados, então eu vou fazer vou precisar de 80 profissionais, 80 músicos. Então eu vou recorrer a esses associados, é isso? E aí, se eles estiverem disponíveis, é isso? Vamos lá. Eu falei associados porque é como a gente se dirige lá internamente na Petrobras Sinfônica, né? Mas vamos falar, o corpo da orquestra são 70 músicos, divididos nos diversos naipes, né? Nos diversos instrumentos, né? Violino, viola, violoncelo, baixo, clarineta, fagote, por aí vai. Nós temos a orquestra, ela tem integrantes de todos esses naipes, né? Exceto alguns como pianista e arpista, né? Nós não temos solistas, cantores também não. Mas vamos pensar, a diretoria artística, no nosso caso, vai pensar em uma peça, né? A Missa Solene de Beethoven, como foi o caso. E nós vamos realmente convidar e recorrer a esses músicos que são do corpo da orquestra, que não têm exclusividade. Eles podem também não tocar em determinadas peças. Então, existe uma figura que faz parte da produção, que é um inspetor, né? Que é um nome até divertido, mas é um inspetor da orquestra, aquele que recebe essa demanda, convida as pessoas e identifica a necessidade de convidar outros músicos para completar o grupo, né? Então, o inspetor vai fazer esse levantamento e vai aproveitar os que podem da orquestra ou convidar pessoas de fora para tocar também e fazer os ensaios, né? Dependendo da necessidade. A Missa Solene foram 5 ensaios, né? Bastante coisa, né? 5 ensaios de 3 horas. Então, eles ensaiaram por volta de... Só ali, né? Eles ensaiaram 15 horas para poder tocar 1h30. Fora o que eles tocaram, o que eles ensaiaram fora, né? Então, que eles ensaiaram sozinhos.
Então, existe essa figura do inspetor que faz isso, né? Então, vai variar muito. Tem instrumentos que não estão em todos na verdade, poucas sinfonias, né? Mesmo dentro de um programa, quando a gente fala programa, as peças, né? As músicas que vão ser executadas naquele dia, naquela noite, né? E dentro de um programa, podem ter peças que têm informações diferentes entre elas. E até nos movimentos de uma mesma música. A gente tem uma música que tem movimentos, vão ser as pausas que existem nas músicas. Pode ser que no movimento tenha um tipo de orquestração, né, uma quantidade de instrumentos, e no outro movimento tem a outra. Algo que o público mesmo que está vendo, só o que conhece muito que vai ver que está um músico saindo, um músico que não está tocando, está lá só sentado, mas tem essa variação. Para qualquer pessoa atenta que esteja vendo de cima, vai entender perfeitamente. Não, a música de concerto não é uma coisa impossível de entender, uma coisa super erudita. A gente tem que entender, inclusive, a música de concerto como a música popular de outrora. Né, a Petrobras Sinfônica hoje trabalha muito com esse mix, né, trabalha com os grandes clássicos, né, como eu falei aqui de Beethoven, mas também realiza concertos populares e infantis, como o Mundo Bita Sinfônico, como Balão Mágico, como Guns N' Roses ou o Queen. Né? Então, eu acho que não ressaltando, não é dizendo que a orquestra Petrobras Sinfônica é única, né? Mas puxando um pouco também, elucidando, né? Demonstrando e exemplificando com o nosso trabalho o que é isso, né? Que é aproximar o grande público disso. Nós realizamos concertos, não só nós, como muitas outras orquestras, realizamos concertos em casas grandes, como Vibra São Paulo, antigo Crédito Hall, o Qualistage, que é o antigo Metropolitan aqui no Rio, Vivo Rio, que são casas grandes, públicas, enormes, com divulgação massiva, para atrair o público para a música de concerto. Né? Primo, a gente vai precisar acabar, mas eu não vou embora antes. Conversamos isso em off, mas eu acho que você explicou tão bem, e eu acho que eu queria que você fizesse isso agora, que amarrasse para a gente fechar o nosso papo. E pelo passar, a hora passou e a gente não percebeu, então é a melhor resposta que a gente pode ter, é sinal que a gente trocou aqui. Tem um projeto, e eu vou colocar ele na Lei de Incentivo à Cultura, que passa aí por tantas fake news. Eu queria que você falasse, explicasse para a gente de uma forma bem esmiuçada, para a gente poder entender que tem mais desinformação sobre do que realmente de fato acontece. Certo. Em primeiro lugar, obrigado pela pergunta, né? Como a gente falou lá em off, é importante, né? É importante para mim, é importante para a classe falar um pouco disso. Em uma das últimas oportunidades que eu tive de falar, eu não falei. O meu diretor até me chamou a atenção, falou: olha, tua fala ficou ótima, mas poxa, por favor, fala um pouco disso na próxima. E procuro falar bastante. Obrigado, Marcos Souza, né, diretor de projetos da orquestra, que me fez essa correção que é adequada. Então, falar um pouco da lei de incentivo é falar realmente de que a desinformação que existe é real, porque realmente critica a lei de incentivo quem não conhece. Quem diz que a lei de incentivo ela beneficia A, B ou C, ou isso só acontece no Brasil, é realmente por quem não conhece. A lei de incentivo à cultura, né, seja ela utilizando o imposto de renda para a lei Rouanet, que é a lei federal, usando o ICMS para a lei estadual, né, as leis estaduais, ou o ISS, né, que é o imposto sobre serviços pelas leis municipais, é um mecanismo que existe no mundo inteiro. A maior parte do mundo, as artes e a cultura são financiadas pelo Estado. No caso brasileiro, ele é o casamento entre o Estado e a iniciativa privada. Não tem como tirar nem pôr. O dinheiro que é destinado para patrocinar os projetos, ele seria uma parte do imposto. Vamos falar sobre a Lei Rouanet,
para poder simplificar, né, a história, mas uma parte do imposto que uma pessoa física ou uma empresa pagaria para o governo, ela pode ser destinada para um projeto cultural, pode ser destinada para um projeto cultural e essa empresa ou essa pessoa deixa de pagar para o governo. Vejam bem, o dinheiro ele é público, não deixa de ser público, porque ele seria um dever dessa empresa ou dessa pessoa para pagar para o Estado, só que essa pessoa ou essa empresa elas têm a opção de pagar ou de investir em um projeto. Então, a dimensão de que é um dinheiro público que ele vai ser destinado para esse projeto, que ele é sob escolha de um governo ou de um partido, isso é uma dimensão equivocada. Hoje nós temos patrocínio da Petrobras na orquestra. A Petrobras pode pegar o dinheiro que ela patrocina a orquestra e pode pagar de imposto. Para a Petrobras não faz diferença pegar o dinheiro e pagar de imposto que vai ser distribuído por outra parte ou fazer um acordo comercial com a orquestra e destinar esse patrocínio para a realização dos projetos culturais. Só para complementar, que assim fica parecendo muito vago, né, esse projeto da orquestra, né, que são as atividades do ano da orquestra, eles são submetidos ao Ministério da Cultura, sim, ao governo, para aprovação. Recentemente, nós soubemos o caso de Cláudia Raia ou de outros artistas que tiveram aprovação para projetos milionários. E vejam bem, foi a aprovação do governo. O governo disse que esse projeto, né, o governo, através do Ministério da Cultura, disse que esse projeto está apto a ser realizado. Ele tecnicamente cumpre as exigências que as leis que regem a matéria, que não só a lei de incentivo, de direitos autorais, entre outras, esse projeto está cumprindo todos os pré-requisitos. E aí, Cláudia Raia ou a orquestra vão bater na porta de empresas privadas para receber esse patrocínio. Então, a lei de incentivo ela é a celebração de uma parceria público-privada, né, onde o governo avaliza esse projeto como tendo cumprido as exigências de um projeto cultural para receber esse patrocínio, e a empresa privada opta por deixar de pagar o imposto para investir nesse projeto. É bom para todo mundo. A empresa, obviamente, a Petrobras Sinfônica com certeza vantajosa para Petrobras em muitos aspectos. Pode ser no aspecto mercadológico, de marketing, mas também não é só isso. A empresa privada ela tem que destinar uma parte desse valor, tem que ser de verba direta, e a Petrobras Sinfônica, por sua vez, não tem 100% desse projeto coberto pelo patrocínio. Também tem que realizar o que nós chamamos de contrapartidas, né? Que são inúmeras, né? Que a gente ficaria aqui bastante tempo. Né? A Petrobras Sinfônica tem um projeto social, né? Que é a Academia Juvenil, que forma jovens músicos para prepará-los para a universidade, realiza concertos em área pública. Sábado agora nós vamos ter lá no MAN, Museu de Arte Moderna do Rio, lá no Pilotis, lá embaixo, para todo mundo, nós vamos ter um concerto às 11 horas, entre outras atividades gratuitas que acontecem durante um ano. Né? A próxima, já vamos fechar falando da primeira que você explicou com clareza, tá simples. Eu acho que se alguém tem, eu acho que eu vou até cortar esse trecho e vou postar. Explicou direitinho para quem tem alguma dúvida, porque é tanta bobagem que a gente escuta. E, infelizmente, gente que compartilha ainda dessas bobagens, que eu acho que só prejudica. Fala de domingo, o que vai acontecer no domingo? Sábado às 11 horas da manhã, lá no Museu de Arte Moderna do Rio, né, no MAN, que tem aquele jardim bonito ali no Parque do Flamengo. Nós estamos no Pilotis, né, embaixo do prédio, né, a gente chama no Pilotis aquele vão livre. Nós vamos ter a orquestra de cordas da Petrobras Sinfônica, né, com violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Né, nós vamos ter um concerto ali, aberto ao público, gratuito, às 11 horas da manhã, com duração aproximada de 1 hora, né, música da melhor qualidade, fazendo um mix, né, de clássicos, né, e populares também, como é característica da Petrobras Sinfônica, né, e como a gente falou, gratuito, aberto ao público.
Olha, programar esse feriadão que nós vamos estar, já está acontecendo, né? O pessoal só volta na segunda. Sim. Então, bora aproveitar. Se der, eu vou dar uma passada lá, primo. Ó, Porque programa. com certeza. Deixa eu dar um beijo aqui para Andréia de Lara, minha amiga paulistana que está chegando aqui agora. Ela sempre entra, sempre entra para assistir. Eu nunca mandei um beijo para você, Andréia. Te amo, tá? Obrigado. Olha, eu vou te mandar outro beijo. Muito obrigado. Você vê que a hora passou e a gente nem se deu conta, nem percebeu. Ficaria Né? mais horas aqui contigo, primo. A gente estava se prometendo esse encontro aqui, não é de hoje. Finalmente aconteceu. Eu acho que aqui tem assuntos assim que vale. Esse assunto que a gente está fechando vale um capítulo à parte. Eu acho que daria mais uma pauta aí de bora conversar. Muito obrigado. Muito obrigado. Adorei. Olha, amei muito. Obrigado a você por abrir o espaço aqui no teu canal, né, no teu perfil e nesse projeto que eu acompanhei ele meio que nascer ali. Eu acho que acompanhei no iniciozinho. Tem muita gente bacana que vem falar aqui. Para vocês que não conhecem o trabalho do Fábio, aqui no Bora Conversar, ele sempre divulga aqui, sigam ele, que ele sempre... 3 anos, né? 3 anos. Eu vi começar e sempre ficava ali namorando, vendo, às vezes via tudo, às vezes não via, tudo, mas sempre gente muito interessante, sempre essa descontração que ele falava, não, eu falava, não, mas vamos falar pauta, primo, não sei o que lá. Não, primo, não tem pauta, vamos falar que a gente trocou um materialzinho ali, não, mais ou menos isso aqui, e depois a gente nem se falou mais, ele já estava com essa forma descontraída e super leve de conduzir, deixar aqui o convidado falar, né? Falei bastante, desculpa aí. Para jornalista, quem fala, convidado, o entrevistado que fala, é o melhor presente que tem. É o melhor presente que tem. Maravilhoso. Então, obrigado mesmo por esse espaço. Falar da minha profissão é um motivo de grande felicidade. Já esse ano tem acontecido bastante. Tinha algum tempo que eu não falava, né? Algum tempo que não tinha esse espaço, oportunidade. Esse ano eu tive algumas que foram bem legais. E essa aqui, com todo carinho, foi falar contigo aqui, poder participar do projeto, poder falar dessa forma descontraída e aberta para mim, em casa, né? Eu estou aqui em casa, das outras oportunidades eu não estava em casa, não pude estar. É realmente especial, com direito à gritaria da criançada. Né? Beijo nas meninas, espero em breve estar com elas. Beijo, prima, que ficou aqui com a gente o tempo todo, a Beth ficou com a gente. Beijo todo mundo que ficou, que passou, que fez pergunta, que elogiou. A Paty, beijo também especial, que também ficou aqui com a gente o tempo todo. Rafael, um beijo no teu coração. Te adoro. Também. Tá? Te adoro. Te amo, primo. Também. Beijo, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite.